Então agora a gente entra na próxima parte, onde a gente vai estudar as propriedades disso que a gente acabou de fazer, né? Ou seja, temos um sistema lit que a gente consegue representar por aquele somatório de convolução, e isso vai me dar, analisar aquelas equações da maneira como ficaram, vai me permitir generalizar na forma dessas propriedades aqui. Então, quais são as propriedades que a gente tem no sistema? Elemento neutro. Então, se eu fizer a operação com ele, vai dar ele mesmo, né? O elemento neutro é aquele, por exemplo, é o zero da soma, é o 1 da multiplicação, é a identidade da multiplicação matricial, é o elemento que quando você faz alguma operação com ele, dá ele mesmo. Então, nesse caso aí, se eu fizer uma convolução com o sinal deslocado, eu posso também fazer um atraso, né, no tempo por causa da operação de convolução. Então, extensão, certo? Se xn e xh são sequências finitas, contendo respectivamente nx e h amostras, então a sequência resultante da convolução também será uma sequência finita contendo ny igual a nx mais nh menos 1 amostras. Certo? Então aqui tem um exemplo no livro e eu gostaria que vocês observassem o exemplo que está lá e tentasse trazer as dúvidas para mim, ok? Então, comutatividade significa que a operação de... Eu já falei isso lá em cima, né? Que a operação de convolução ela é comutativa, então tanto faz você fazer x convolucionado com h, ou h convolucionado com x, que vai dar a mesma coisa, certo? Que é a mesma coisa que representa a convolução. Distributividade significa que eu posso fazer a soma primeiro de dois sistemas e depois fazer a convolução, o resultado somado, ou fazer a convolução depois somar, vai dar a mesma coisa também. Aqui é apenas mostrando que, pela somatório, que essa convolução está sendo feita, certo? Então é aquela questão de representar o sistema em paralelo ou em série, né? E aí você pode também generalizar essa propriedade para quantas convoluções você quiser. Então a operação de convolução ela é associativa. Eu posso ter 1000 sistemas para fazer a convolução, eu posso fazer o sistema 1 convolucionado com o sistema 2, o resultado disso convolucionado com o sistema 3, o resultado disso com o sistema 4, assim como eu posso fazer de trás para frente, ou pegando qualquer outro par de termos e fazer essa convolução. Certo? Esse é o diagrama de blocos que representa isso que eu estou falando para vocês. Determina a resposta impulso para a cascata dos dois sistemas lineares invariando no tempo. Então, aqui eu estou dizendo que cascata é fazer, né, a convolução de dois sistemas. E aqui é exatamente igual ao que a gente fez lá em cima, certo? Com degrau e com outra coisa. Então eu peguei dois sistemas, agora estou convolucionando os dois sistemas, eu tenho a resposta ao impulso dos dois, e aí eu quero fazer a minha resposta a cascata, né? Pegando esse impulso e passando por dois sistemas diferentes. Então qual seria a convolução entre esses meus dois sistemas? Eu faço, né, os limites do somatório, eu vou limitar esses limites por causa dos dois degraus que a gente tem aqui. Então o somatório fica lá. Aí aqui eu posso fazer o seguinte: o meu somatório vai depender de K, certo? Então aqui eu tenho uma parte que 1 sobre 4 que depende de K e outra parte que não depende, que é o que depende de N. Então aqui eu posso botar esse 1 sobre 4 que depende de N para fora, certo? Do meu somatório.
E aqui fica 1 dividido por 4, né? Aqui eu tenho 1/4 de menos K. Aí aqui eu posso colocar o K em evidência, né? E aí 4 aqui, 1 sobre 4 elevado a menos 1 vai dar 4. Então aqui eu posso colocar esse 4 aqui, aí boto em evidência, né? Então vai ficar 4 sobre 2 aqui elevado a K. Ou seja, vai ficar 2 elevado a K. E aí eu aplico aquela regrinha lá de cima, né, do somatório de n termos. Descubro quem é o A0, quer dizer, o primeiro A, que é o A1, o Q. E aí substituo lá naquela forma, vejo quantas vezes repete, que é n mais 1. Né? Substituo lá e pronto. Agora é só você simplificar. Lembrando que isso aqui n é maior do que 0 por causa dos degraus que a gente aplicou lá na entrada. Ok? Então qualquer coisa é só vocês perguntarem lá no chat, ou então você vai repetindo o vídeo até que você consiga entender. Seria bom também tentar refazer na mão aqui o exercício. Ok? Então tem um caso particular, certo? Eu já falei de sistemas lineares em vários no tempo discreto, mas também tem um caso particular que leva em consideração a causalidade. Sistemas causais são aqueles que são realizáveis fisicamente, digamos assim, exceto na mecânica quântica lá. Mas eu não posso depender de eventos futuros no meu presente. Imagine, se eu soubesse que eu vou ganhar 10 milhões de reais na Mega Sena daqui a 2 anos, eu já ia começar a torrar de hoje, né? Pedir empréstimo, fazer um bocado de coisa, porque eu vou pagar. E isso não é verdade, eu não sei, né? Se isso vai acontecer ou não. Então, como eu não sei, como eu não tenho essa informação, eu continuo fazendo dependendo do instante temporal presente. Né? Isso que é a causalidade. Aí a gente está querendo levar em consideração a causalidade aqui para que eu simplifique o meu somatório de convolução e que ele termine sempre na amostra n, certo? É isso que a causalidade vai gerar aqui no meu sistema. É sempre que ele vai terminar em n. Nada mais do que isso nesse caso aqui, certo? Então, peguei aqui o meu sistema, né? Se a entrada para um sistema linear invariando o tempo é uma sequência causal, os limites na forma de convolução são ainda mais restritos. Então, esse de cima aqui é para o caso é causal, as respostas de impulso são iguais a zero para valores negativos n, certo? Beleza. Então, a conclusão final aqui da causalidade é que eu vou começar em zero e terminar em n. Isso aqui vai acontecer para todo o sistema causal, certo? Essa aqui é a fórmula final para eu utilizar um sistema causal. Então, determine a resposta ao degrau unitário do sistema linear invariando no tempo, tal. Isso aqui a gente já fez, né? É só a gente refazer o exercício que a gente fez lá em cima e recuperar aqui. Então, outra propriedade que a gente pode analisar aqui é a estabilidade, né, do sistema. Eu não estou entrando em muitos detalhes sobre como provar ou como fazer essas propriedades aqui. O que eu quero é que vocês se lembrem das propriedades e que a gente possa, no momento oportuno, aplicar essa propriedade, certo? Então, o meu sistema ele é estável se para, nesse caso, biboestável, se para qualquer entrada limitada, uma entrada limitada, 2, entrada limitada, cosseno, vai de menos 1 a 1. A minha saída vai ser limitada, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai verificar que para que a minha saída seja limitada e a entrada seja limitada, tudo isso vai depender do meu sistema, certo? Não do meu sinal de entrada, e sim do meu sistema. Então eu tenho o meu sistema H aí. Então se eu souber de alguma maneira que esse meu sistema H ele é limitado, então o meu
obviamente o sistema vai ser limitado, ou seja, não depende da entrada o sistema ser limitado, certo? Não depende de um evento externo o meu sistema é limitado. Se ele é limitado, ele é limitado. Então, não importa se o cara jogou um copo d'água na sua cara, você não vai matar uma pessoa, porque você é uma pessoa estável. Ah, mas o cara me provocou muito. Sim, mas você é uma pessoa estável, você é uma pessoa equilibrada. Então, é nesse sentido, né? Então, determine a faixa de valores para a qual o sistema linear invariante no tempo apresentado a seguir é estável. A gente vai ver aí que se o A, no primeiro caso, começa a subir, né, acima de 1, o meu somatório não vai convergir. É só você pegar aí e começar a fazer a operação. Joga o A igual a 0,9. Aí vai fazendo. A igual a 1. Aí você vai ver que ele vai aumentando. Se ele for aumentando, significa que ele vai para o infinito, né? Se ele for diminuindo, ele vai... Pode jogar o degrau mesmo, ou até no próprio sistema, né? A gente já tem um sistema, se a gente for somando e vendo que ele vai aumentando, ele vai aumentar infinitamente e ele vai ser instável, certo? Então, vou deixar esses dois exercícios para vocês fazerem em casa. Então, no conteúdo da aula de hoje, a gente viu resposta impulso, somatório de convolução e as propriedades para a convolução, que são elemento neutro, extensão, comutatividade, distributividade, associatividade, causalidade e estabilidade. E aí eu vou deixar esses exercícios que eu passei para vocês fazerem. Vocês vão acumular esses exercícios e vão me entregar lá na A2 ou A3, né? Depois eu vou separar em A2 e A3, mas o objetivo é fazer A2 e A3. E somar, né, colocar mais as questões ENAD que eu solicitei. Então, cada slide aí vai ter as suas questões associadas e também vai ter alguns exercícios que eu vou pedir para vocês resolverem para a gente conseguir evoluir no sentido de aprender o conteúdo da disciplina, né? Então, por hoje vai ser isso. Qualquer dúvida é só avisar, beleza? Então, valeu.